Rádio Verdes Mares. Vou conversar agora com o vereador do Solidariedade, Dr. Odécio Carneiro. Dr. Odécio, inicialmente o senhor é integrante da Segurança Pública porque é da Polícia Federal. E, obviamente, nesse seu mandato, qual é o objetivo principal? Como é que o senhor está vendo toda essa questão relacionada com a segurança pública que se discute tanto? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós tivemos eventos fora do normal no mês de janeiro. Qual é a avaliação que o senhor tem sobre tudo isso? Meu caro, é uma situação muito pragmática, né? Eu, durante esses anos, já estou com mais de 2 anos aqui na Câmara, eu tenho repetido insistentemente. Um dos focos da problemática, não só do Ceará como do Brasil, é a questão de presídio. O Ceará, o Brasil, não tinha mais presídio. Tinha a casa da mãe Joana, que entrava tudo lá. As facções dominaram, mandavam. Eu já parabenizo essa decisão que o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, tomou em Brasília, de tirar os líderes das facções e colocar em presídios federais. Você vê que aqui mesmo em Fortaleza, os atos de terrorismo nas ruas pararam. Foi só assumir o mínimo de controle, só impor a lei. O Estado brasileiro tem que impor a lei. A lei é um ato normativo, legal, que precisa ser executado para proteger a sociedade. Na hora que foi aplicado, um mínimo de controle, você vê o resultado. Agora, é só isso? Claro que não. Nós passamos anos de governos que não valorizavam as forças de segurança. Então tem que se valorizar, tem que se capacitar, tem que se treinar. Né? A questão de estrutura, nós temos que ter também agilidade na prestação da segurança para a sociedade. Nós estamos numa grande cidade e é impressionante. Você anda por aí, se você tiver um problema na rua, é uma dificuldade para você ser socorrido pelo Estado. Isso tem que mudar. A questão de contato, de resposta, tem que se modernizar. Então, eu espero que com essa nova visão do novo governo federal, tudo bem, só temos aí 3 meses, mas que se tragam uma nova visão junto com os governos estaduais para mudar essa realidade. Não é possível mais, meu cara, a gente viver num país em que a sociedade, o cidadão de bem, você, eu, temos que ficar refém escondido dentro de casa. Que negócio é esse? Quem tem que estar preso é quem está à margem da lei. É o bandido, é o marginal. Ele sim tem que ficar preso lá nas grades para poder pagar pelos crimes que eles cometeram. E o grande problema hoje da sociedade brasileira, na sua opinião, tem exatamente as facções, ou seja, o crime organizado, juntamente com o tóxico e outras coisas mais? Olha, é um problema grave a questão da droga. Mas aí, meu caro, nós temos um leque de problemas que mais em cima. Nós estamos sendo governados por governos lenientes com o combate à corrupção. Essa é a verdade. Nós temos aqui ao redor do nosso país grandes produtores de drogas, certo? Em que os governos que passaram tratavam como amigo, abriram as fronteiras. Aí eu escuto o governo estadual dizendo, mas o governo federal tem que combater. É verdade, só que os governos que passaram não estavam fazendo isso. Olha, eu lhe dou um exemplo nosso da Polícia Federal. Por décadas nós tínhamos operações já permanentes na chamada Calha Norte, protegendo ali a fronteira seca norte, que era em parceria com forças de outros países até, e que nos últimos governos foram totalmente desmontados. Nossas bases, a ação nossa mais efetiva, mais dura, era mitigada. Hoje, graças a Deus que o novo governo disse que pode retomar tudo. Agora, tem que ter recurso, tem que recriar a infraestrutura, tem que ter realmente policiais treinados, preparados para aquele tipo de ação. Aí vem, dentro da nação brasileira, os governos estaduais, eles têm que ter esse foco. Meu caro, esse negócio de altas autoridades estarem advogando a liberação de drogas num país miserável como o nosso, isso é uma afronta ao cidadão de bem. Você quer ver o que é a droga? É só ir na periferia de Fortaleza. É um flagelo. Tem lugar para cuidar? Tem não. Ora, se o Brasil não tem estrutura para cuidar
de viroses que estão aí há décadas, há séculos, imagine de uma liberação de droga numa nação como essa. Nós temos os exemplos pelo mundo todo que as experiências deram errada. Então tinha muito disso. Não, mas é droga, não pode mais prender. Por que não? Você vai olhar o exemplo do Uruguai, que está lá agora com a questão da maconha, que descriminalizaram. Vê lá a quantidade de violência que já está tendo. A verdade é uma só, meu amigo. Se droga fosse coisa boa, não tinha o nome chamado droga. A Colômbia, por exemplo, Cali e grandes cartéis, eles simplesmente extinguiram, exatamente por força da segurança pública e pelos agentes do governo. Isso poderia ser colocado aqui nesse bojo, por exemplo, como o ministro da Justiça, Moro, quer, com essa lei anticrime? Ele está buscando, o ministro Sérgio Moro, criar um arcabouço mínimo, né? Mas você vê a dificuldade que está tendo em Brasília com o Congresso Nacional. Eles têm sido questionados. Na realidade, nós temos dois modelos hoje em choque, né? Esse modelo antigo, ultrapassado, e um modelo que chegou agora, que quer aperfeiçoar o sistema. O ministro Sérgio Moro comentou e questionou. Será que as pessoas não estão entendendo que o combate ao crime não pode mais demorar tanto? A sociedade está clamando. Nós temos a questão da Colômbia, nós temos a questão da Bolívia, que é outro problema gravíssimo, né? Nós temos aquela questão das forças das Farc, né? O grupo, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que ainda não foram totalmente extintas, elas continuam atuando. Eu lembro da história da prisão do Fernandinho Beiramar. Eu estava em Brasília, na Polícia Federal, quando ele se entregou num canteiro de obras da Odebrecht, lá na Bolívia. Nós, a Polícia Federal, foi buscar ele lá. Então, essa relação promíscua entre poderes, entre nações, isso gera... Olha o resultado que está a Venezuela. A Venezuela hoje é um narco-país. Aquilo é um narco-ditador. O senhor Maduro lá tem acusações gravíssimas de narcotráfico internacional, de envolvimento com terrorismo. Por isso que está essa queda de braço. Ele sabe que se entregar, ele vai terminar na cadeia. E morto. Por quê? Porque ele está financiado por esse sistema. E quem é que está por trás? Qual é o principal viés? A droga. Então é uma situação muito delicada. E observe o que ele fez lá. Primeiro, para dominar a nação toda, ele desarmou a população. Hoje, a Venezuela é a nação mais desarmada ou menos armada da nossa região. E olha a violência. Caracas é uma das mais violentas do mundo. Olha o contrassenso. Então, é uma situação delicada, de muitos problemas. O ministro Sérgio Moro está tentando avançar nessa questão, com muita dificuldade. Nós temos essa situação em Brasília, e é lamentável. Você vê uma reação desproporcional do presidente da Câmara. Eu, sinceramente, meu cara, para mim, aquilo ali é a defesa de um achaque ao chefe do Executivo. Nomeação de cargos públicos vão ter, indicações podem ter, agora não pode ser como era. Então, você tem um círculo de corrupção que se retroalimenta. Então, eu espero e tenho quase certeza que se continuar nessa linha, nós vamos ter uma diminuída da violência sensível no Brasil. Porque na hora que você retoma o domínio dos presídios, que você coloca uma lei rígida e que você tem a efetiva implementação, a aplicação, senão não adianta. O problema do Brasil, um dos mais graves, é a impunidade. Você vê o questionamento que houve na questão da prisão do ex-presidente Michel Temer. Ah, mas é um ex-presidente. Gente, ele tinha que pensar nisso antes. O Ministério Público Federal acusou de ser chefe de uma organização criminosa. Aí você vê lá dentro, e um dos pontos que mais me chamou a atenção, foi eles terem montado um sistema de inteligência, de contra-inteligência, para monitorar as ações da Lava Jato. Quem é a Lava Jato? Juiz federal, procuradores da República, policiais federais. Você imagine, eu como policial federal, e cumprir uma missão em que o investigado já está sabendo que eu vou entrar naquela área, o risco de vida que eu estou correndo.
Isso é colocar a ordem pública em total risco. E eu ouvi altas autoridades no Brasil defendendo que foi um absurdo, que não podia ter preso. Ah, mas tem residência fixa. Ah, tem mais emprego definido. Então, nenhum corrupto vai ser preso, porque todos têm e moram em grandes mansões. Com CPF e tudo. Com CPF e tudo. Então, esse avanço do combate à criminalidade, a gente muitas vezes é levado, até a focar bateu a carteira, houve um homicídio ali, houve um choque em área A ou B, porque é o nosso dia a dia da cidade. Mas isso é uma cadeia que vai se montando. Se você não combater o pequeno crime, ele vai chegar no grande. De onde é que saíram esses grandes políticos que estão aí todos sendo presos? Não vieram de Marte, de Júpiter, de outro planeta, não. Eles saíram do seio da sociedade. E é interessante isso, porque quando você pega os livros e as histórias, você vai ver que o Zé Eduardo Cunha e o Gedel Vieira Lima, desde a infância e a adolescência dele, que eles já tinham esse viés de desvio de conduta. Eles foram eleitos, chegaram no poder e começaram a praticar essa corrupção maluca que tem destruído o nosso Brasil. Não é brincadeira, meu querido. A Lava Jato estima em mais de 200 bilhões que vai para o ralo da corrupção todo ano no Brasil. 200 bi, para que você, o amigo, tenha ideia, o orçamento total de Fortaleza por ano é em torno de 8 bi. Eu estou falando de mais de 200 bi, B de bola. Ou seja, nós construímos um novo Brasil, rapaz, por ano. Está indo para o ralo da corrupção. Então, nós precisamos, o Brasil precisa se posicionar. Eu achei uma grande sacada do presidente Jair Bolsonaro ter colocado o ministro Sérgio Moro ali. Fico feliz porque eu já sabia, mas muita gente achava que só existia um Moro no Brasil. Aí surge um Marcelo Bretas ali no Rio e tem outros juízes. E aguarde aí, porque a Lava Jato vai vir com tudo. A cúpula de grandes partidos aí está em polvorosa hoje, porque acharam que tinha morrido e a Lava Jato está mais viva do que nunca. Por falar em Lava Jato, muita gente fala, isso é uma fábula, na verdade não tem provas circunstanciais. Enfim, qual é a avaliação do senhor? Essa história de que a Lava Jato poderia realmente se recrudescer, ou seja, desaparecer, na sua cabeça isso passa? Não tem. Olha, a Lava Jato na realidade foi um nome, né? Fantasia que se criou. Uma operação nossa lá, na época na Polícia Federal, em Brasília, e que nasceu por a questão de ser os doleiros lavavam dinheiro num posto, o nome lá Lava Jato, e nasceu essa ideia. Mas o que se tem? Tem um aperfeiçoamento das investigações dentro da Polícia Federal e dentro do Ministério Público Federal. Olha, eu vou lhe dar o exemplo agora, bem em voga, que é a questão da prisão do ex-presidente Michel Temer. Ora, eu ouvi a entrevista de um procurador do caso, eu li sobre o caso, eu tenho conhecimento através de pessoas do Rio, até de colegas a respeito do caso. O que é a prisão preventiva? É uma medida regulada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Está claro. Se houver ameaça à ordem pública, se houver ameaça à ordem econômica, se para proteger a instrução criminal, ou seja, o processo, a investigação está em andamento, se o juiz decidir que tem risco, ele pode decretar a prisão preventiva. Aí você vê lá, o cidadão chega na boca de um caixa, de um banco, que eles citaram o nome, Banco Bradesco, em São Paulo, não disseram qual a agência, com 20 milhões para depositar, em espécie. Tanto é que o banco recusou. Isso não é uma ameaça à ordem pública? E a questão de você estar monitorando as autoridades, colocando em risco até a vida dele, isso não é ameaça à ordem pública? Um juiz, um promotor, um procurador, um policial, não é um agente público? É. O Ministério Público Federal pautou essa acusação, juntou provas e mais. Olha só o caso absurdo. Quando os colegas da Polícia Federal foram cumprir a prisão, executar o mandado de prisão contra aquele cidadão que foi preso, chamado Coronel Lima, ele mentiu para os agentes federais. Perguntado se teria telefone ali, celular, ele disse que não. Só que é óbvio que dentro de uma ação dessa, nós já estamos acompanhando através de monitoramento. E a gente sabia que ele estava falando com a organização.
Feito a busca, estavam lá os 2 celulares escondidos debaixo do travesseiro. Ou seja, aí você vai mais, o procurador falou nas entrevistas. Provas sendo adulteradas, testemunhas sendo ameaçadas. O Ministério Público Federal foi bem claro. Para você ter ideia, o processo todo de pedido de decretação de prisão tem mais de 5.000 páginas. A representação do Ministério Público tem mais de 400 páginas. Só o despacho do juiz são 46 páginas. Cheio de provas. Isso não é prova material, rapaz. Agora, infelizmente no Brasil, se politizou demais essa questão, né, por uma série aí de questão de viés ideológico, e criou-se uma máxima: não, o ladrão roubou o carro, ele só pode ser ladrão se passar o carro para o nome dele. Que conversa é essa? Então, quando você pega, e aí tem outras questões técnicas, nós temos sistemas modernos que ele monta redes, né, usando redes neurais artificiais, e que ele monta toda a organização com os dados. Então você faz toda a situação montada, como é que está estruturada uma organização criminosa, quem são os líderes e como eles se falam. Não é brincadeira. Você executar uma ação contra esse pessoal poderoso é muito séria. Olha, você não sabe, a gente muitas vezes só vê o glamour. Olha a Polícia Federal na rua, bacana, parabéns. Os colegas, eu passei por isso várias vezes, nós somos agredidos muitas vezes com representações do Ministério Público na Corregedoria, forjam acusações contra a gente. Está aí o procurador da Lava Jato, Deltan, respondendo várias ações. O ex-juiz federal, Sérgio Moro. Nós temos nossas vidas investigadas, às vezes clandestinamente, e atacadas. Então, ou o Estado brasileiro se posiciona com firmeza e com força, ou então esse tipo de criminoso, que tem o poder econômico, que tem o poder político, não vai ser exterminado no Brasil. Nós precisamos pelo menos diminuir isso. Então, a Lava Jato é uma operação, tanto que é elogiada pelo mundo todo, rapaz. Certo? Então, nós temos que apoiar. Se tem excesso de um ou outro agente público, tem que ser combatido e punido. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Muitas vezes eu sou confrontado porque eu estou dentro da Câmara, estou num partido político. Qual é o problema? Eu participei, fui diretor, coordenador, assessor, ocupei altos cargos em Brasília e recebi autoridades que na semana seguinte a gente estava prendendo. Qual é o problema? A questão da culpabilidade penal, a responsabilidade penal no Brasil é individual. Eu posso cumprimentar o Beira-Mar aqui, eu posso cumprimentar o Marcola, seja quem for líder de faculdade, e no outro dia está numa ação contra eles. Isso não quer dizer que vai me contaminar. Então, eu acho extremamente importante, sadio, salutar, as investigações têm que avançar, e essa coisa daquele direito penal ultrapassado, de que só ia para a cadeia ladrão de galinha, graças a Deus que no Brasil acabou. É senador, é deputado, e ainda alguns absurdos, né, meu cara? Ex-presidentes, você vê senador da República em Brasília, condenado, cumprindo pena no presídio, na Papuda lá em Brasília, à noite, durante o dia trabalhando no Senado, gente. Senador lá de Rondônia. Cidadão desse tinha que ser caçado imediatamente. Está condenado e cumprindo. Ou seja, criou-se a figura do senador presidiário no Brasil. O senhor participou também do processo relativo às Olimpíadas acontecidas no Brasil, né? A última Olimpíada, né? E diante dessa situação, o que mais chamou sua atenção durante esse processo? O país realmente tem condições efetivas de combater o crime organizado? Olha, o Brasil sediou aí grandes eventos, né? Olimpíada, Pan-Americano, Copa. Lamentavelmente, a gestão dos governos não foram satisfatórias. Você vê aí hoje a questão dos grandes estádios, praticamente todos já foram constatados corrupção. Gravíssimo, seríssimo. E para mim não é surpresa. Porque quando eu trabalhei lá, eu passei por grandes pressões.
E eu não aceitei dobrar de jeito nenhum. Olha, você não sabe o que é a gente enfrentar uma máquina dessa criminosa. Então, é um desafio enorme. Teria sido muito benéfico para o Brasil. Infelizmente não foi. Você vê hoje o legado pífio, praticamente insignificante. E um legado de corrupção horroroso para o Brasil. Chamam até de legado maldito, né? Nós temos que trazer investimento para o Brasil? Temos, mas investimentos qualificados, investimentos sérios, investimentos de quem quer realmente investir e produzir. Você vê a questão do público e privado no Brasil, as distorções que aconteceram. A gente está falando de agente público, mas não esqueçamos. A Lava Jato mostrou que a iniciativa privada é tanto quanto corrupta quanto o setor público. Olha as grandes empreiteiras, olha os grandes empresários. Poucos escaparam no Brasil. E olhe lá, e ainda tem muita coisa dentro das investigações da chamada Operação Lava Jato que ainda vai sair aí, gente. Essa prisão do ex-presidente Michel Temer causou um pânico. Porque se você pegar hoje os 3 maiores partidos do Brasil, PT, PMDB, PSDB, a cúpula deles, dos 3, estão totalmente enrolados. Contaminados. E observem que vários agora perderam o foro, chamado foro privilegiado. Qual é o pânico que aconteceu ali? É que um juiz de primeiro grau pode mandar prender um ex-senador, um ex-deputado, um ex-presidente. E as investigações ali no Rio e São Paulo, Minas, Brasília, estão muito avançadas. Então, a qualquer momento, nós vamos ter novas surpresas. E eu considero surpresa boa, seja de que partido for. Odécio, se for do seu partido, vai pra cadeia, meu amigo. Por que eu não roubo, eu não faço coisa errada, por que eu vou aceitar os outros fazerem? Não tem esse negócio, rapaz. Você vê as acusações gravíssimas que tem em São Paulo. Ao ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-senador, ex-ministro Zé Serra, a Luísio Nunes. Meu Deus do céu, onde é que esse povo está pensando? Então, eu espero, né, que essas operações continuem, as investigações, que o nosso Supremo Tribunal Federal se sensibilize e chancele isso para que realmente se mude, né? Porque uma coisa importante, rapaz, é que o Brasil, o modelo dos 3 poderes, né, separados e independentes, o judiciário, o executivo e o legislativo, 2, pelo menos, o executivo e o legislativo, houve uma oxigenação agora com as eleições. Tem esse ponto positivo. Mesmo com todas as mazelas, com todas as dificuldades que nós tivemos nos últimos anos, que muita gente levantou até um saudosismo aí de governos ditatoriais, né, por conta de não acreditar mais na democracia, nós temos hoje um presidente que exerce o primeiro mandato como presidente, nós temos um parlamento, Câmara e Senado, que foi muito renovado, então tem uma oxigenação. Apesar dos Rodrigo Maia da vida, mas o judiciário continua fechado. Os ventos de renovação não chegaram lá. E precisa chegar. Você vê o disparate que há. Na visão, a gente escuta ainda parlamentares, ministros, dizendo que não está nem aí para a população, que não se pauta pelo que o povo quer. Ora, gente, então para que existe Estado? Estado é para proteger, é para trabalhar para o povo. O que é o Estado? É bancado por quem? Pelo seu imposto, pelo meu, pelos nossos suor, que nós produzimos. Então eles tinham mais e mais que se pautar pelo que o povo quer. Então esperamos que esses bons ventos aí de renovação, de oxigenação, cheguem também ao judiciário, com todo respeito demais a um poder que eu tenho uma admiração profunda, até porque eu fui servidor público e já trabalhei no judiciário muitos anos. Então nós temos aí um avanço que eu vejo positivo. O Brasil está avançando. É necessário passar por essas dores do parto para que a criança nasça. Então vamos esperar um país do futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, muito melhor do que o que nós temos hoje. O senhor falou que trabalhou no judiciário também, né? E obviamente o judiciário está nessa marca da berlinda aí, por conta de algumas atitudes pouco convencionais dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu não vou citar nome, vou deixar o senhor inteiramente à vontade, mas o senhor sabe de quem a gente está falando.
Recentemente nós tivemos a oportunidade de abrir uma CPI no Senado Federal a respeito do assunto. E a CPI de novo vai para o arquivo. Considerações? Olha, é lamentável, né? Por isso que eu sempre digo, a oxigenação do Congresso Nacional, a renovação, não foi tão intensa quanto se esperava. Você vê uma situação dessa. Nós já tivemos comissões parlamentares de inquéritos para tudo nesse país. Mas, infelizmente, quando barra em algumas situações, o Congresso Nacional tende a recuar. Eu ouvi palavras do senador Cajuru, do senador Lazier, outros senadores que se pronunciaram, revoltados com a situação. Por quê? O que se quer não é fazer caça às bruxas, mas é um paradigma que é próprio do ser humano. O ser humano só evolui na pressão. Você olhar os momentos de maior evolução e desenvolvimento no mundo foram após as grandes guerras mundiais. Sim. Então, infelizmente, nós temos aí decisões absurdas dentro do Poder Judiciário. Eu reputo a grande maioria dos nossos magistrados como sérios, certo? Pessoas competentíssimas, mas infelizmente tem uma minoria aí que tem tomado decisões que causam perplexidade. Você vê a decisão agora do desembargador Atier lá no Rio, no caso do ex-presidente Michel Temer. Ele disse que tinha quebra de regra, de paradigma, mas não citou qual foi a regra quebrada. Por quê? O artigo 312 do Código de Processo Penal, que rege a prisão preventiva, está totalmente atendido. Então, são essas coisas que precisam ser analisadas. Você vê decisões de ministros na Suprema Corte soltando verdadeiras organizações criminosas, como aconteceu aqui com o Ceará, com traficantes, até internacional. Tráfico internacional. Um ministro solta numa decisão monocrática. Então você vê a questão da prisão em segunda instância. Tem 4 decisões já do Supremo. Decisão do Pleno. Aí uma turma lá, 2, 3 ministros, pega e manda soltar um cidadão condenado e cumprindo pena depois de segunda instância. Então, essa autoridade máxima do Pleno do Supremo não vale mais no Brasil? Então, esses pontos é que precisavam ser cotejados, analisados, chamar os magistrados e perguntar, Excelência, qual foi o fundamento? Eu lamento profundamente. Eu acho que seria um momento muito propício para que o Judiciário permitisse essa discussão. O Senado Federal, é lamentável a postura do presidente Davi Alcolumbre, que acabou de ser eleito, contra todo o que representa, entre aspas, a chamada velha política, que foi tanto carimbado no ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. E hoje você vê o novo presidente, o presidente Davi Alcolumbre, tomando uma decisão pela segunda vez, né? Arquivando o presidente da CPI. Eu lamento profundamente. Vamos esperar que mais na frente se permita se discutir, se debater essas questões afeitas ao Poder Judiciário. Eu conversei, portanto, com o vereador e agente federal, Dr. Odécio Carneiro. Dr. Odécio, muito obrigado pela gentileza, valeu a pena esperar. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição. A gente tem uma vida meia louca, né? Entre aspas, que é muito trabalho, e eu faço questão de não deixar minha profissão. Minha profissão é ser policial federal. Vereador não é profissão. Aqui eu tenho uma missão na Câmara Municipal que estou procurando desempenhar da melhor forma, buscando reduzir gastos, buscando economizar e priorizando investimentos na área mais carente da nossa cidade. Valeu, muito obrigado a você que participou, você que interagiu, você que fez a participação brilhante, como sempre, aqui através do 9987-1306, que é o WhatsApp,
as mensagens que foram gravadas, as mensagens que ficam realmente catalogadas e a gente vai trazendo na medida do possível. Agradecendo a nossa querida Aline e a Mariana nos telefones e também no WhatsApp, a participação brilhante, como sempre, de Nelson Costa, no setor exatamente dando drible espetacular aí nos teclados da Verdinha, e as mixagens, trabalho de edição total com ele, Matheus Rodrigues, o Mateuzinho. Um abraço a todos vocês. Fui Rose. Fui Maurício.